Vamos juntos desvendar o naipe de paus. O naipe de paus ele está associado ao elemento fogo e à nossa saúde, ao nosso mundo espiritual. Então o naipe de paus ele vai falar muito sobre a nossa criatividade, os nossos dons, os nossos talentos, sobre também relações mais afloradas, pode-se dizer assim. Ele vai falar sobre inspiração, sobre saúde emocional também. Então hoje eu vou usar o deck do Tarô Mágico dos Gatos, um presente lindíssimo que eu ganhei de aniversário. Então, cada um dos naipes a gente está usando um deck diferente, até para vocês verem também como que são, as ilustrações, como que a gente pode interpretar a partir das imagens. E aí eu vou, então, ler para vocês aqui rapidamente o que ele fala no livrinho, que vem um livro super bacana, ó, bem cheio, bem grande, tem várias informações. O que ele fala, então, aqui no baralho, Tarô Mágico dos Gatos, o que ele fala do naipe de paus. No tarô, o naipe de paus significa crescimento, ele está associado ao elemento fogo e as cartas estão vinculadas ao impulso interior para progredir e se expressar de várias maneiras, como por meio de trabalho, espiritualmente, por meio de empreitadas criativas ou expandindo os horizontes com viagens ou estudos. Então, é um naipe aqui que ele vai falar de ação, de movimento, Estamos falando do elemento fogo, então nada muito parado aí. E para ajudar aqui na leitura com o Tarô dos Gatos, vamos ter o Tiger nos ajudando aqui intuitivamente, espiritualmente, para que esse vídeo seja muito legal para todo mundo. Então, assim como nos outros vídeos, falando dos naipes, eu vou falar um pouquinho sobre as cartas e ler a frase de cada uma delas aqui do deck Videntes da Luz, que é o meu queridinho e tem sempre uma frase falando, explicando um pouquinho sobre aquele naipe, sobre aquela carta. Então, como todos, sempre o Ás é o início de algo, é o início de uma jornada. E ao longo, dessa jornada do Ás ao Reis, essa energia elementar, no caso fogo, ela vai se intensificando. Então, quando a gente tá aqui no Ás de Paus, a gente tá falando sobre novas ideias, sobre o potencial que você tem, para conseguir de fato expandir a sua mente, sobre a chegada de inspiração, de iluminação, criatividade intensa e ali o poder que você tem, de manifestar as coisas que você deseja. Então, o Ás de Paus é uma carta muito poderosa, ele vai falar muito dessa expansão espiritual e como que você pode, então, usar essa força, do início, essa força de ação, para conseguir modificar o seu estado atual, a sua saúde emocional, espiritual, ou simplesmente, combinada com outras cartas, ter ali outras interpretações. E aí, então, vamos ler a frase aqui do Ás de Paus. Eu semeio meu futuro brilhante com as raízes da criatividade e da inspiração. Então, uma carta que fala muito sobre criatividade, você está inspirado, Você está pronto aí para colocar suas ideias em práticas, para se jogar no mundo e tem o dom de manifestar o que você deseja. Então, indo para o 2 de Paus, essa carta ela fala muito sobre o planejamento. Então, o momento onde você quer fazer uma viagem, por exemplo, essa é uma alusão que dá para entender bastante de forma clara aqui o 2 de Paus, você quer fazer uma viagem, você tem tudo ali para isso, mas você ainda está meio em cima do muro. Então é hora de tomar uma decisão, de sair um pouco da sua zona de conforto. Você está planejando talvez muito, ou talvez precise planejar mais, e aí, enfim, vai depender de todo o jogo, de todo o contexto, da pergunta do consulente, da consulente. Mas é uma carta que fala muito sobre planejamento. Então, se vocês olharem aqui, ó, o gatinho ele está segurando o mundo ali, Ele tem um globo nas patas. Isso quer dizer que ele já tem ali as coisas que ele precisa, Ele pode se dizer que tem o mundo nas mãos, mas ainda está nessa inércia, nessa zona de conforto, esperando algo acontecer. Então, hora de colocar seus planos em prática, sair para o mundo, sair para a vida e talvez deixar de pensar e planejar tanto assim. A frase do 2, o mundo está repleto de oportunidades para a aventura e eu as recebo em minha vida com ação planejada. Então é isso, é sair, se aventurar, não ter medo de sair da sua zona de conforto, tá? O 3 de Paus, ele vai falar que você tem que ficar atento ao que está acontecendo. Em vários decks é uma pessoa em cima de um morro, olhando ali o horizonte. Aqui no deck, no Tarô dos Gatos, é um gato. Ele está parado observando. Então é um momento onde você
não está conseguindo enxergar que as coisas que você quer estão no seu caminho, as coisas estão acontecendo, aquele poder de manifestação que você tinha ali no começo, no AIS e no 2, ele está acontecendo, mas você precisa conseguir, de repente, se afastar um pouco. Ele fala sobre você observar o terreno para conseguir entender de fato, né, para qual caminho que você tem que ir. Mas você está no caminho, ela sugere que você está num caminho positivo, está num caminho, né, do que você deseja, do que você manifestou, do que você almeja. Então você pode esperar aí que os resultados, né, que você está esperando vão acontecer. E vamos para a frase do 3 de paus. Estou esperançoso e otimista e sei que meu sonho está a caminho. Indo para o 4 de paus, eu gosto de chamar essa carta de festinha. No deck Videntes da Luz dá para perceber melhor, é uma carta que tem pessoas comemorando, celebrando. Aqui também, essa carta pode sugerir casamento, paz dentro do lar, né, nas relações que você tem. É uma carta muito positiva. Ela fala sobre a importância de você celebrar as suas conquistas, de se acalmar um pouco, né, conseguir olhar para tudo que você já conquistou. Então, uma carta de celebração. Como eu disse, pode falar sobre casamento também. O 4 de paus, ele sugere que você passou por um momento turbulento, um momento de mudanças grandes na sua vida. Então, de fato, é hora de conseguir, né, receber tudo isso e se acalmar. Aproveitar o que você conquistou com tanto suor. E vamos para a frase. Eu me dedico à minha conectividade e celebro as maravilhas do júbilo em minha comunidade. Então, sim, vai falar sobre vida em comunidade, celebração com pessoas queridas, relacionamentos harmoniosos. É uma carta muito bacana, a carta do 4 de paus. Já o 5 de paus, ela é uma carta que sugere que todo mundo, de repente, é uma carta que não é única, apesar de aqui no Tarô dos Gatos ter um gatinho só. É uma carta que sugere que você está ou em um ambiente de trabalho, ou uma relação familiar, ou uma relação amorosa, enfim, com outras pessoas, né, de uma comunidade que seja. Vocês têm o mesmo objetivo, porém, vocês não estão alinhados de como vão chegar nesse objetivo. Então, um atropelando o outro, as pessoas não conseguem se escutar, e aí não vão alcançar o que precisam, né? Então, uma carta de bastante confusão mental, onde você tá confuso, não sabe o que quer tudo, não quer nada, cada um tá fazendo uma coisa diferente, não estão conectados. Pode falar, sim, sobre competição, sobre conflito. Então, é uma carta que tem uma energia não muito positiva, um pouco desafiadora, né? A frase aqui do Videntes da Luz: eu apoio os outros e eles me apoiam, e nós crescemos em rápida harmonia. Então, bom lembrar que a frase aqui do Videntes da Luz normalmente é uma frase positiva, independente da carta que venha. Mas, né, é uma carta que sugere que você precisa colaborar. Então, eu apoio os outros e eles me apoiam. Faça isso, é isso que você está precisando nesse momento. Ter esse suporte, ter esse apoio, mais do que de repente ter a sua opinião validada. Eu vou falar sim, vão ter que me escutar. Não, é uma carta um pouco desafiadora por isso, porque às vezes você vai precisar mais ouvir do que falar, abrir mão de algumas coisas, né, que para você, isso eu não abro mão, de repente vai precisar para que você consiga viver de forma mais harmoniosa com as outras pessoas. No 6 de paus, você alcançou algo que você queria muito. Pode ver, gente, olha a carinha plena aqui dessa gatinha. É uma carta que ela é quase o signo de Libra, assim, ela vai falar sobre a questão da beleza, ou leão, um dos dois, né? Vai falar sobre a beleza, sobre você estar no holofote, num momento de exposição, que as pessoas estão te vendo, te validando. Uma coisa importante aqui, se sair, né, o 6 de paus no seu jogo, é pensar se você não tá, de repente, precisando muito da validação de outras pessoas, se você não tá levando essa questão, né, da vitória, acabei de sair do Big Brother, tô aqui, sou muito famosa e tal, e aí, de repente, você não é tão famosa quanto você pensava. Então, tomar cuidado com isso, né, de muita exaltação e querer validação das pessoas para que você consiga se sentir bem. Mas, num geral, é uma carta que sugere que você alcançou algo que você queria muito, é um momento de vitória, é um momento de aproveitar, de ter essa exaltação, né, mesmo, amor próprio, exalando. Então, realmente, só tomar cuidado, né, com essa questão da validação externa. E vamos para a frase. Eu sou digno desse sucesso e sou grato por ser visto. Então,
é isso, aproveite, né, o seu momento de brilhar, sem esquecer, né, que você precisa ser grato pelas coisas que você tem e que esse brilho, esse glamour, essa vitória provavelmente vai passar para que, né, outras batalhas venham também depois. O 7 de paus é uma carta que sugere que você precisa se proteger de alguma coisa, seja algo real, seja algo da sua cabeça, enfim, você precisa se proteger. É um momento onde você pode estar vulnerável, onde você precisa de uma autopreservação. O 7 de paus sugere que você é uma pessoa que tem bastante brilho, né? O naipe de fogo, no geral, o naipe de paus, no geral, sugere, né, que você tem esse brilho, né, o fogo, não se esqueçam disso. Então, pode ser que você está se sentindo atacado, de repente, por ter coisas ou por ser quem você é. Então, você sente essa questão do ataque, sendo ele real ou não, e aí você pode se fechar um pouco, né, por conta de se sentir dessa forma. Então, vamos ler a frase aqui. Eu sou merecedor deste sucesso e irei reluzir bravamente minha luz para o mundo. Então é um momento em que você tem que lembrar, ó, tá falando aqui, ó. Importante lembrar que os outros provavelmente querem o que você tem. Então levante-se bravamente e continue a fazer aquilo que você faz belamente. É um momento onde você se sente atacado, mas você não tem que se fechar, não tem que, né, se preservar demais. Óbvio, você precisa da autopreservação, mas nesse caso, cuidado para não se defender muito, ser mal interpretado, criar barreiras que não existem, tá bom? O 8 de paus é uma carta de movimento. Ela sugere que, sabe assim, quando você pensa, nossa, não tá acontecendo nada na minha vida, e de repente tudo acontece do mesmo jeito, de uma hora para outra, você nem sabe como que aconteceu. Nasceu uma criança na família, mudou de emprego, arrumou um namorado novo, ou não, foi pedido em casamento, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, você fala, meu Deus! Muita ação, deixa eu parar aqui para entender o que está acontecendo. Então, se sair o 8 de paus, ele sugere isso. Ação, coisas estão acontecendo ou vão acontecer muito em breve, coisas que você estava esperando e, de repente, você pode ficar um pouco confuso ali de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas é um momento de você aproveitar essas coisas que estão chegando. Vamos ver aqui, então, a frase. Chegou a hora! Eu entro no fluxo dessa energia acelerada e rapidamente encaro os meus desejos de frente. Então, você vai ter que decidir algo, ser resolutivo, vai ser uma resolução positiva, provavelmente, obviamente, de novo, de acordo com as outras cartas que saírem no jogo, mas sugere boas notícias aí, coisas positivas, o 8 de paus. Aí, depois de ficar tão acelerado no 8, o 9 de paus, tadinho, ó o gatinho aqui, tá tudo machucado, sem pelo, um pedacinho da orelha faltando. Essa carta, ela sugere uma pequena desaceleração. Então, você veio ali do 8, muito louco, tudo acontecendo. E aí, no 9, você sentiu que você precisa, segurar sua onda, se retrair. Pode sugerir desconfiança. Você tá ali desconfiado das suas relações. De repente, você precisa ser mais resiliente nas situações que estão acontecendo. Então, é um momento onde você saiu de algo muito frenético e você pensou, peraí. Sabe quando você se apaixona, assim, nossa, loucamente, meu Deus, não vou conseguir viver sem essa pessoa e tal. E aí você vê que você tá indo muito rápido, e às vezes tá tudo bem também, mas você precisa, peraí, calma. Então é mais ou menos isso, assim, é você dar uma pausa nessa emoção toda para conseguir olhar a situação de uma forma um pouco, né, menos emocionada, com mais razão, e sugere um pouco de desconfiança, resiliência, enfim. Então vamos para a frase. Eu ultrapasso minhas limitações perceptíveis e permaneço aberto e confiante durante todo o processo. Então é você encontrar a motivação diante das dificuldades que você vai ter determinação, né? Como eu disse já, vai ter essa questão da desconfiança, então necessidade de você também confiar nas pessoas, se abrir um pouco mais e, enfim, vai dar tudo certo. Aqui é o final da jornada já, né? Você tá no 9. Começamos lá no As, estamos no 9, então, como eu disse, a energia do naipe vai ficando mais aflorada. O 10 de paus é o final da jornada do naipe de paus. O 10 de paus, ele é uma mensagem para você continuar. Se vocês olharem aqui, ó, o gatinho, ele tá com um monte de toras de madeira, uma corda na boca ali, segurando tudo aquilo. Então, ela sugere o quê? Sobrecarga, delegar é importante. Você tá sobrecarregado, você tá querendo carregar tudo, né?
assumir todas as responsabilidades. O 10 de paus, ele sugere que você está chegando no fim, né, de algo que você gostaria muito de alcançar. Você está quase alcançando isso. Sinal de que algo positivo vai chegar, mas você precisa tomar cuidado para não se sobrecarregar de coisas que não são suas. Essa carta também é a oportunidade que você tem para se livrar dos seus fardos. Então, deixa para lá o que não é seu, e aí tudo emocional, material, deixa para lá. Não é seu, não precisa carregar. Use essa carta, use essa oportunidade que, né, o tarot tá te dando essa orientação para se libertar do que não é seu, do que não te pertence e tá sim te sobrecarregando. Delegue, enfim, é uma mensagem positiva para você continuar. E a frase é: eu libero meus fardos para os éteres, sabendo que o universo vai me ajudar a lidar com aquilo que é essencial. Não preciso explicar. É uma frase que fala por si só. Se livre do que não é seu, do que não é essencial. E aí vamos então para as cartas da corte. Vamos para o pajem, como eu já falei nos vídeos anteriores, né, no naipe de espadas e no naipe de copas. O valete, ele tem essa energia mais jovem, mais ingênua, mais irresponsável às vezes. Então, o valete de paus, ele vai falar sobre explosão criativa, entusiasmo, ideias em abundância, começos criativos, inspirações, paixões. É quando a gente tem uma tempestade de ideias, aquela centelha juvenil que você fala: nossa, meu Deus, eu posso tudo. É essa sensação, assim. O valete de paus, ele sugere que você tem essa energia, você tem essa motivação, você acredita que, nossa, eu posso tudo o que eu quiser, e você pode. Então ele fala bastante sobre isso, né, de ação, energia. Lembra que, né, de novo, o naipe de paus está falando de ação, então é o mesmo naipe. O naipe de paus, ele está associado ao elemento fogo, que é o mesmo elemento do signo de Áries. Então pensa nisso, sabe? Ação, pessoas que não vão ficar ali esperando o mundo acontecer, não, elas vão, fazem, acontecem, vão para frente e tá tudo certo. Frase aqui do valete de paus: como idealizador do meu sonho, eu, de forma espontânea e apaixonada, acendo esta chama. Então é aquele espírito livre, vai contagiar todo mundo com a sua energia, é alguém que tá ali pronto para qualquer coisa, tudo que você, aquele amigo que topa qualquer coisa, é o valete de paus. O cavaleiro de paus, ele é o aventureiro, né? Então ele tá pronto para aventura, ele tá pronto para se apaixonar, ele tá pronto para viver grandes coisas, né? Grandes emoções, enfim. Então é uma carta de muito movimento. Pode ver aqui, ó. O gatinho tá subindo num galho de árvore. Provavelmente pode ser algo perigoso para ele, mas ele não tá nem aí. Ele quer ir para ação, ele quer aventura, ele quer adrenalina na vida dele. E essa é a energia do cavaleiro de paus, é a energia de algo que te contagia com energia mesmo, sabe? Você se sente energizado. E aí vamos para a frase: em busca do imaginado, eu manifesto esse fogo com sentimentos infecciosos de inspiração. Então, gente, acordei super inspirado, botei minha música, vou fazer as minhas coisas, vou, nossa, sair, encontrar os meus amigos. É aquele dia que a sua agenda tá cheia, você vai fazer tudo e vai chegar no final do dia, não vai estar cansado, vai estar pronto pro after e loucuras, assim, né? Vai querer fazer tudo. A rainha de copas, como todas as rainhas, ela fala o quê? De poder. Mas a rainha de paus, ela fala muito sobre essa questão do carisma. É uma rainha que ela é alegre, ela é carismática, é a rainha que eu mais gosto. É uma rainha que consegue ver a vida de uma forma mais positiva, ver o copo mais cheio. Se você vê aqui em praticamente todos os decks, ela tá junto com um gatinho preto. Aqui é uma gatinha com um gatinho, mas no deck Videntes da Luz é uma moça com um gatinho preto, enfim, em vários outros decks tem um gato. E aí ele sugere que também é uma carta muito associada ao sagrado feminino, à força da mulher, à força feminina, questão da intuição, da paixão, né, de fazer as coisas. Então, uma carta muito forte, muito bonita, que fala muito sobre isso, sobre você fazer coisas, né, como tanto a rainha quanto o rei falam sobre liderança. Então é você conseguir colaborar positivamente com o seu time, é aquele líder que é um pouco mais próximo, mais amigo, não é alguém tão rígido que vai cobrar ali. Não quer dizer que não vai cobrar, tá? A rainha de paus, ela vai cobrar, talvez de uma forma mais enérgica, mas ela
isso não vai impactar no que ela sente, né, por você ou por como é essa relação. Ela vai saber dividir ali bem os papéis. Então vamos para a frase. Eu encho meu mundo com uma luz intensa que conecta e incita paixões. Então, como ponto de atenção aqui da Rainha de Paus, a gente pode falar, acabei de ler aqui, me lembrei, sobre ciúmes também. Alguém que pode ter medo de arriscar, pode ter medo de perder, e aí por isso também quer dar uma segurada ali nas pessoas e nas situações. Então, ponto de atenção. E indo então para o Rei de Paus, última carta do naipe. O Rei de Paus, ele vai falar muito sobre essa força, sobre esse poder, vai ser alguém carismático, um líder nato, que ele sugere que talvez se essa carta sai para você e você não é um líder, você não tem uma equipe, você não se sente um líder em nada na sua vida, talvez seja isso que você precisa, essa força, esse poder, essa, né, gana de conseguir as coisas, essa vontade de ir para frente, de sair do lugar. Então, o Rei de Paus, ele fala muito sobre isso, sobre você ir atrás do seu sucesso, e conquistar ele. Então é uma carta muito positiva. A frase do Rei de Paus, então. Com paixão e impulsionados pelo amor, nós construiremos este império de luz juntos. Então é uma carta que pede essa compaixão, essa coisa da união, da comunidade, fazer as coisas em conjunto para alcançar o sucesso que você deseja. Bom, esse foi o naipe de Paus, espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado aí a deixar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais claro, né, para você conseguir utilizar esses conhecimentos nas suas tiragens e te ajudar aí, né, a identificar o significado dessas cartas. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, ativa o sininho, encaminha para os seus amigos, né? Compartilha com todo mundo que você conhece, que pode ter interesse nesse tema, que pode ter interesse nesse vídeo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o tarô, sobre baralho cigano, sobre numerologia, enfim, outros assuntos místicos, corre lá no @raízescósmicas_, que tem bastante conteúdo, tenho certeza que você vai gostar. Então, até lá!